Falar um pouquinho de Petrobras aqui também, porque o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou que deve anunciar em breve a nova estratégia da companhia para precificação de combustíveis. Essa declaração foi feita ao jornal O Globo. De que forma que, quando a gente fala de precificação de combustíveis no Brasil, com a possibilidade de desvinculação, né, do que é pregado lá fora, sempre gera uma preocupação, principalmente para o mercado, para os acionistas, com uma possibilidade de redução do combustível ali na bomba para o consumidor. Como enxergar essa balança, Alan Gani? Então, eu vi como preocupante essa declaração, porque vai mexer nessa política que é uma política saudável, que sanou as contas da Petrobras, adotada ainda no governo Temer, continuada no governo Bolsonaro. Então, vai substituir pelo quê? Vai ser também igual a regra do teto de gastos, que era muito boa, e de repente uma regra que era nota 9, nota 10, agora troca pelo 5,13. Essa política de preços internacional que ajudou bastante a Petrobras, e se ajuda a Petrobras, ajuda também a população brasileira, agora vai substituir por uma política de preços 4,13. É preocupante porque se operar com preço abaixo do mercado, no final das contas a gente vai pagar do mesmo jeito. Se não paga via preço, paga via imposto, porque a Petrobras é do governo. O que coloca Prats? Não é política de governo, é o que a Petrobras vai praticar como estratégia comercial respaldada nas vantagens competitivas de produzir e refinar no Brasil. É como assim, é como se ele fosse olhar os diferentes consumidores e tratá-los de forma diferente. Aquele grande consumidor se faz um preço diferente para que possa, lá no fim, também representar algum tipo de benefício ao consumidor. Como uma negociação de empresas privadas, né? Por exemplo, que quando tem um comprador maior, consegue negociar mais, um comprador menor negocia menos. Mas com a Petrobras dá para agir dessa forma, Segré? A Petrobras está dos dois lados do balcão, né? Exatamente. Porque, ele, de alguma maneira, deve priorizar a questão do preço como uma empresa que deve dar lucro, tem que dar lucro para os seus investidores, mas, por outro lado, e se der o lucro, o governo também se beneficia. Sim. O que Prats está tentando é mudar o conhecido PPI, né? A formulação de produto importado. E isso, de alguma forma, pode deixar dúvidas ao mercado e aí seria uma questão de incerteza de novo. Tudo que não é claro gera uma questão de dizer, e como que vai ser? Mas, de qualquer maneira, voltando ao teu exemplo, um dos problemas maiores quando tem uma indústria que quer vender para distintos elos comerciais, o problema é que um não concorra com o outro. Uhum. Então, de repente, eu posso dar um desconto pela quantidade comprada ou pela forma de pagamento. Não posso dar um desconto porque gostei mais desse e não gostei daquele. Essa é a questão que pode chegar a preocupar. Mas sempre é bem-vinda uma proposta diferente. Temos que ver se o mercado aceita ela como válida. Quando se falamos de proposta, se pensa numa intervenção do governo na Petrobras, algo que já aconteceu lá atrás e que sempre faz estremecer quem acompanha a estatal de perto? Quando se adotou a PPI também, de alguma forma, não foi uma intervenção. Acho até que foi um bom caminho, mas foi também uma intervenção. Se mudou a regra. Então, eu me lembro que na campanha o Ciro Gomes falava muito em mudar essa regra. E qual era o argumento dele? Muitos dos custos para se produzir petróleo aqui eram em reais. Uhum. E naquele momento, o dólar mais alto, as cotações altas, por conta da guerra, acabavam impactando o preço na bomba. Então, ele achava que, como o Brasil tinha os custos aqui eram em reais, o preço lá fora não devia impactar tanto na bomba. É uma coisa, algo, enfim, discutível, mas é também uma forma de se encarar esse problema. Eu acho que vai abaixar, os preços vão acabar baixando de uma forma ou outra, porque lá fora as cotações estão em queda, o dólar também, logo eu acho que essa conjugação de fatores vai fazer com que o preço caia. Agora, para mim, isso é só uma suspeita. A grande discussão nem vai ser essa. A grande discussão vai ser daqui a pouco, dentro do governo, entre Petrobras e Ministério das Minas e Energia versus Marina Silva. Por quê? Por conta do interesse do governo, principalmente, em explorar petróleo na foz do Amazonas. Vocês veem esse conflito?
Olha, não, eu acrescento aí, concordo com o Piperno, e tem um outro conflito dentro do governo. Você tem uma ala política que quer o controle de preços da Petrobras e que quer mudar a política de dividendos, aumentando a capacidade de produção e principalmente refino da empresa. Mas, por exemplo, para o Ministério da Fazenda, foi muito interessante o resultado da Petrobras. Foi muito interessante a distribuição de 9 bilhões em dividendos para o governo. Se muda essa política e os dividendos passam a ser reinvestidos, é menos caixa para o governo. Então, é um problema para o Fernando Haddad. Então, além dessa discussão com o meio ambiente, você vai ter também uma discussão, acredito eu, do Ministério da Fazenda justamente com a ala política, que já vem ocorrendo há muito tempo. Eu quero colocar para você também, Segré, porque o que disse Prats, a gente vai fazer com parcimônia e tranquilidade, porque não vamos nos desgarrar do preço internacional como uma Venezuela e vender o diesel ao preço que quiser. Venezuela não é exemplo de nada. Venezuela tem a Arábia da América do Sul, era a reserva internacional mais importante de petróleo e não está conseguindo fazer absolutamente nada, a produção caiu por falta de investimentos, má gestão e uma empresa que foi transformada numa empresa pública desastrosamente gerenciada. Então, não iria pelo exemplo de Venezuela.